A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 13 de dezembro de 2020. Hoje é a última ceia, Santa Ceia, que iremos participar do ano de 2020. Estamos aqui tendo esse culto presencial e o culto também através da internet, na nossa página da Igreja Batista Eulã no Facebook. Você vai encontrar também no YouTube, Igreja Batista Eulã, mas lá é apenas a gravação. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aí conosco. Os nossos cultos domingo agora serão das 8 às 9 da manhã no mês de dezembro e à noite no mesmo horário das 8 às 9. Nós vamos agora orar, pedir ao Senhor que nos abençoe e que o Espírito Santo esteja conosco, agindo de uma maneira maravilhosa. Enquanto eu vou estar orando, eu vou pedir para o pessoal do coral, nós vamos cantar os primeiros louvores aqui com o coral e você vai poder acompanhar também. Então eu vou ficar aqui do ladinho aqui, viu, Letícia? Isto. O pessoal do coral pode vir aqui, se ajeitando já, em nome de Jesus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, na autoridade, que é no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui na tua presença. Pedimos a manifestação do teu poder, da tua glória, e pedimos que o Senhor continue derramando sobre nós todas as sortes de bênção. Que o Senhor venha falar conosco de uma maneira especial, tirando, ó Deus, todas as barreiras, tirando tudo que não procede de ti, e que o Senhor seja exaltado neste lugar. Tudo que não procede da tua presença seja queimada e destruída. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão conosco aí, em família, louvando o teu nome, adorando ao Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de participar da ceia. O Senhor disse que devemos fazer isso em memória do Senhor, e agora através do coral possamos cantar, possamos exaltar o teu nome nesta manhã. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar todos de máscara, como os irmãos estão vendo, e vamos passar e você vai poder acompanhar aqui também, amém? Em nome de Jesus. Se vocês quiserem ficar em pé, fique em pé. Se quiser sentado, fique cantando. Os irmãos estão aqui presencial. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Já centraliza. Vai ajudar.
alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto, eu revendo os meus pecados, me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra e ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra e ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Na mesa o pão, o vinho também, no peito um lado, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão.
pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho amor, no sangue perdão, no seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho amor, no sangue perdão, no seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho amor, no sangue perdão, no seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho amor, no sangue perdão, no seu mergulhar a minha salvação. Senhor, nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Nós reconhecemos o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, quando nós estávamos mortos em nosso próprio pecado, quando nós ainda não te conhecia. O Senhor se entregou por cada um de nós. O Senhor foi até o final. E é isso que nós queremos fazer, Deus. Assim como o Senhor foi até o final por nós, nós queremos ir até o final pelo Senhor. Nós queremos, Deus, entregar tudo diante do teu altar. Senhor, venha nos limpar, venha nos purificar. Tira dos nossos corações tudo aquilo que não te agrada. Vai tirando todo impedimento, vai tirando toda distração. Hoje é um culto especial. É o culto que nós comemoramos, Deus. Comemoramos a Santa Ceia e lembramos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez. E ajuda-nos, Senhor, a estar no centro da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vou pedir para a Ângela, vem cá, Ângela, vai dar os avisos para nós, fazendo um favor. E vamos também recolher a sua oferta, o seu dízimo na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode vir aqui que eu ponho para você, amada. Graça e paz, amados. A partir desse mês de dezembro, a gente vai fazer somente um culto nos domingos, que vai ser das 8 da manhã às 9 da noite. E à noite vai permanecer o mesmo horário, das 20 às 21 horas, tá? Ao vivo a gente pega pelo Facebook, na igrejabatistaeulam.com.br. Não, somente a Igreja Batista Eulam ao vivo. Pelo YouTube, quem não assistiu agora pode assistir mais tarde pela Igreja Batista Eulam. E nós temos o nosso site, igrejabatistaeulam.com.br. E quem quiser assistir agora, como é um culto só de manhã, então, e são um limitado 20 pessoas, vocês podem ligar no 99144-6034, falar comigo para agendar os horários, tá? Ontem teve muita gente que me ligou de última hora e infelizmente tiveram que ir para o culto da noite, porque não tinha mais lugar nesse culto. Então, se a preferência de vocês é de manhã, liga com antecedência. Eu geralmente começo já na segunda-feira a mandar mensagem, né? Me responde as mensagens, por favor, me responde se sim, se não. E qual é a preferência de vocês? Porque muita gente queria estar aqui hoje de manhã e não conseguiram. Então vão ter que vir de noite. Amém? E vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, este momento é um momento que nós
Precisamos, a igreja precisa, temos aí muitos compromissos, temos limpeza de ar-condicionado esse mês, que vocês sabem que o ar-condicionado não pode trabalhar sem uma limpeza, porque senão prejudica a saúde de vocês. Temos água, temos luz, temos vários compromissos com as crianças, então a gente precisa sim da fidelidade de vocês, dos dízimos, das ofertas, né? Porque é tudo dobrado esse mês, né? É 10º salário, é tudo em 2 esse mês. E a gente realmente precisa, tá? Então, você que está em casa e quer ofertar, ou você que vai estar aqui neste momento, Cleia, por gentileza, pode ir passando. É o Banco Itaú, o TED é o 341, a agência é o 0144, a conta é 17760/7. O CNPJ é o 16.416.275/1000 ao contrário. Amados, a obra necessita e precisa de todos, tá? Enquanto ela vai recolhendo, erga a mão, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, aqui estão os seus servos, Senhor presente, ofertando, dizimando, Senhor, e aqueles que estão, Senhor, nos assistindo também, muitas vezes, fazendo transferências dos seus dízimos, das suas ofertas. Pai, o Senhor disse que aquele fosse fiel, o Senhor abriria a janela do céu e derramaria bênçãos sem medida sobre a vida deles. E eu te peço que a sua palavra seja cumprida, Senhor, no coração daqueles dizimistas e ofertantes fiéis. E aqueles que não têm, Senhor, como dar, que o Senhor venha abrir uma porta gigantesca, Senhor, e dar condições para que eles também possam, Senhor, estar ofertando na tua casa. É o que eu te peço, te louvo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós vamos agora, em nome de Jesus, estar falando a palavra para vocês. E a mensagem que nós iremos trazer nesta manhã também tem tudo a ver com a ceia do Senhor. Lembrando você que vai participar da ceia do Senhor na sua casa, que você esteja em plena comunhão e que você esteja aí com pão, com suco de uva para participar também. Então nós vamos falar aqui sobre este tema, as 3 cruzes do Calvário. Diga comigo, as 3 cruzes do Calvário. É claro que se não fosse pela soltura de Barrabás, acho que seria mais um, que seria morto. Mas como nós cantamos, Barrabás que estava condenado, Jesus morre no lugar de Barrabás, representando Barrabás, eu e você. Eu e você que era para estar também na cruz, mas Jesus morreu a nossa morte. E quando nós falamos sobre as 3 cruzes do Calvário, nós temos o texto base que está em Lucas, capítulo 23, do 33 ao 43. Enquanto isso, gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando em nome de Jesus, como eu vou fazer aqui agora, ok? Porque eu vejo que muitas pessoas precisam ouvir a mensagem, estar sendo abençoadas pela mensagem que nós estamos pregando, e você pode ser sim um canal de bênção neste momento, que você possa estar aí compartilhando. Eu vou estar, é muito simples, muito fácil, você entra lá na página da Igreja Batista Eulan, lá no Facebook, e quando você clicar, você vai ver a nossa mensagem que já está sendo produzida aqui através do Facebook, e você vai poder então compartilhar. Vou fazer esse minutinho aqui porque é muito importante. Muitas pessoas são abençoadas através da palavra. Você vai copiar o link, e quando você copiar o link, você com certeza vai estar agora transmitindo, como eu estou fazendo aqui, ó. Você pode fazer, você que está aqui na igreja também, não tem importância, porque com certeza pessoas serão abençoadas através desta mensagem. Estou passando aqui agora, se alguns irmãos estão conosco, vão estar recebendo neste momento a mensagem, aqui que eu já estou mandando, graças a Deus, ó, que coisa boa. Então hoje é a tecnologia, né, que nos faz a gente levar a palavra. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porque muitas vezes as pessoas esquecem. E agora fazendo assim não tem como. Você vai já estar assistindo aí através. Já compartilhei. Muito simples. Fácil para a gente estar compartilhando. Vamos agora. Lucas capítulo 23, do 33 ao 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira,
Lembrando que o lugar que Jesus foi colocado ali com aqueles dois malfeitores é o lugar chamado Caveira, Calvário, e ali o crucificaram, a ele e também os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Nós sempre falamos, que o da direita, que foi aquele que disse: Senhor, lembra-te de mim, e o da esquerda não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que um foi colocado à direita, outro à esquerda. A gente muitas vezes deduz que o da direita foi o que foi mais bonzinho, mas não tem isso na Bíblia. Então é importante a gente entender. Um foi à direita, outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Jesus, lá naquele momento de dor, de sofrimento, colocando cravos nas suas mãos, nos seus pés, coroa de espinhos, ele que tinha sido açoitado, ele que estava sendo humilhado. Naquele momento Jesus apenas diz para o Pai, para Deus, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. A Santa Ceia também não é diferente. A Santa Ceia, Jesus diz que nós devemos estar trazendo à nossa memória aquilo que muitas vezes nos entristeceu, aquilo que nos machucou, e nós também precisamos perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Jesus nos dá um exemplo da questão, ele sendo açoitado, ele sendo ali crucificado, e ele dizia: Pai, perdoa. Então na Santa Ceia não é diferente, é um momento que você tem que refletir: se eu quero o perdão de Deus, se Deus está sempre pronto a perdoar, quem sou eu para reter o perdão para aquele que me ofendeu? Não posso. Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus disse: não, 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes, não é pouco. Tem que perdoar. O perdão é do cristão. Nós, como cristão, precisamos perdoar. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar, a multidão estava olhando. E as próprias autoridades zombavam dele. Dele de quem? De Jesus. Não zombava dos malfeitores que estavam ali. Zombavam de Jesus. Você percebe o quanto Jesus te ama? O quanto o amor de Deus é sobre você, sobre mim? Porque ali na cruz ele estava sofrendo, ele estava sendo envergonhado, ele estava sendo injustiçado, e tudo por nossa causa. Ele não tinha nenhum pecado, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os outros, dizendo aos outros, salvou, salva-se a si mesmo, se é Cristo o escolhido de Deus. Os soldados também os escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então nós vemos aqui as autoridades zombando de Jesus, os soldados zombando de Jesus, e agora Lucas ainda 23, do 38 em diante, por cima dele estava uma inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Você percebe que agora aquele que estava do lado de Jesus, na mesma condição, sendo morto, porque era um malfeitor, também estava zombando de Jesus. Você não é filho de Deus? Então salva você e salva nós também. Então Jesus era de todo lado, estava sendo zombado, dizendo: não és tu Cristo, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas o que estava ali do outro lado disse: olha, você não teme a Deus, nós estamos aqui porque merecemos. Nós fizemos algo que nos trouxe para a cruz. E agora ele diz: mas este nenhum mal fez. Olha a expressão desse outro: este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Ele naquele momento diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E Jesus não disse: não, você é um pecador, você não merece, não, você fez muitas coisas más. Não, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E quando nós olhamos aí, o fato é que havia ali naquele lugar 3 cruzes. Diga comigo, 3 cruzes. O que elas podem então significar? A primeira cruz, o ladrão não arrependido. Era o primeiro que nós encontramos. O ladrão não arrependido. É a cruz da incredulidade. Diga comigo, a cruz da incredulidade. Ele não creu. Aquele ladrão que estava ali do lado, aquele malfeitor, ele não creu em Jesus. Ele estava incrédulo. Lucas 23:39, então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ele não estava crendo que Jesus estava do lado dele. Ele não estava acreditando que o Filho de Deus realmente estava ali do seu lado. E ele, na incredulidade, estava blasfemando de Jesus. Então essa cruz desse malfeitor representa a cruz da incredulidade. E Jesus também, e a incredulidade da sua terra. Jesus sabia muito bem naquele momento de cruz, aquela incredulidade que estava acontecendo naquele coração, ele também já tinha passado anteriormente, porque Jesus na cidade de Nazaré, a Bíblia fala que ele cresceu na cidade de Nazaré, mas os próprios vizinhos, aqueles moradores daquela cidade, não creram em Jesus. E olha agora o que nós encontramos: é preciso crer e querer para o milagre acontecer. Marcos 6, do 1 ao 6, saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. Ora, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? E não é este o carpinteiro? Reconheceram, porque Jesus cresceu ali na cidade de Nazaré. Eles conheciam que Jesus era filho de Maria e de José. Eles sabiam que Jesus, ele também tinha uma profissão que aprendeu com o pai José, de carpinteiro. E que Jesus também, segundo a Bíblia, tinha os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão. E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Então Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Olha só, Jesus na sua própria terra, ele admira da incredulidade. E quantas pessoas também nos dias atuais estão incrédulos, não creem, estão que nem Tomé: eu só creio se ver, eu só creio se eu tocar. E em seguida percorria as aldeias circunvizinhas ensinando. Também essa cruz que nós vimos ali daquele homem que estava vivendo na incredulidade representa a cruz da rejeição. Jesus sabe o que é a dor da rejeição. Podemos notar isso quando lemos a sua lamentação sobre Jerusalém, porque quando Jesus foi chegando perto de Jerusalém, em Lucas 13:34, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não quiseste. Jesus, ele se manifestando, porque lembrando que Jesus também, além de ser filho de Deus, ele é o próprio Deus. E quantas vezes Jesus falou com Jerusalém, com o povo de Israel, com a nação dos judeus, e o povo endureceu o coração. Como não é diferente nos dias de hoje, Deus tem falado, Deus tem se manifestado, e muitas vezes as pessoas têm tido essa incredulidade, têm tido essa rejeição. Quantas pessoas, se você dizer: vamos para a igreja, vamos cultuar a Deus, vamos assistir um culto, ignoram, rejeitam. Mas quando você fala: olha, tem um forrogodó, tem uma outra coisa, enche de gente lá, sim ou não?
Então hoje, infelizmente, a rejeição pela palavra de Deus, a rejeição por Jesus Cristo ainda não é pequena. Estamos chegando perto do Natal. Ainda que o dia 25 não é o dia exato do nascimento de Jesus, mas nós cristãos sim usamos esse dia para comemorar. Não falamos do Papai Noel, porque afinal de contas o Papai Noel não existe. Nós não vamos mentir para os nossos filhos. Nós não falamos para os nossos filhos que é o Papai Noel que dá o presente, porque não é o Papai Noel, é o papai, a mamãe, a vovó, o vovô. Eles podem até saber que tem um personagem por nome Papai Noel, que é bonitinho e tal, aquela coisa toda, mas nós não podemos mentir para os nossos filhos, porque quando eles chegarem lá na frente, eles vão dizer: meu pai e minha mãe mentiu para a minha vida toda. E nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós devemos falar a verdade. E é claro que devemos sim comemorar o nascimento de Jesus, ainda que não seja data específica, mas nos alegrar porque nasceu o Salvador, nasceu Jesus. Ele veio para morrer em nosso lugar e para nos livrar da condenação eterna. Como nós estamos vendo aqui, Jesus, ele soube muito bem o que é rejeição. Então o ladrão não arrependido representa a cruz da rejeição e também representa quem mais? Quem lembra? A primeira coisa que nós falamos? A cruz da incredulidade. Vai guardando aí. A cruz da incredulidade e a cruz da rejeição. Mas isso não aconteceu somente em Jerusalém. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele sabe o que é isso já desde antes de seu nascimento em Belém, pois assim dizia a profecia a seu respeito. Lembra quando Jesus nasceu em Belém? A primeira coisa que aconteceu foi dado ordem para matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E Jesus, Maria e José tiveram que levar Jesus correndo para o Egito, porque foram avisados pelo anjo. Jesus sabe muito bem o que é ser rejeitado. E olha o que diz a Bíblia em Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Desde quando nasceu, foi rejeitado. Maria e José chegaram lá na estrebaria e no lugar onde em Belém, bateram na porta do hotel para se hospedar e disseram para eles: não tem mais lugar, não tem lugar. Foi desprezado desde pequeno. Jesus teve que nascer aonde? Numa estrebaria, aonde ficavam os animais. O bercinho de Jesus, qual foi? Foi a cocheira, aonde os animais comiam. Ali foi o berço de Jesus, mostrando que Jesus sabia muito bem porque ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Por minha causa, por tua causa, Jesus foi desprezado, Jesus foi rejeitado. E o que a Bíblia nos fala, a parte mais triste da história desse ladrão, qual ladrão? Aquele que estava o quê? Vivendo na incredulidade. O que mais que ele estava vivendo? Quem lembra? Na rejeição. Aquele homem que estava ali junto com Jesus, sendo crucificado. A parte mais triste da história desse ladrão é que estava crucificado ao lado de Jesus. É que ele se perdeu tendo a salvação bem ao seu lado. Olha só, ele se perdeu, ele estava do lado da salvação, ele estava do lado da porta. Jesus disse: eu sou a porta, ninguém entra no céu a não ser por mim. Ele estava ali do lado, mas desperdiçou aquele momento. Ele estava tão perto de Jesus e da salvação, mas ainda assim partiu desta vida totalmente perdido por causa da incredulidade do seu coração. Quantas pessoas também estão tão perto de Jesus, muitas vezes tem na sua casa a Bíblia, tem na sua escrivaninha, até muitas vezes como enfeite ali na entrada da sua casa, a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, quem já viu isto? E muitas vezes está até amarelada, mas as outras páginas branquinhas, porque não leem a palavra. Jesus disse: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Quantas pessoas estão vivendo uma vida errada porque não aceitam a palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus, não acreditam naquilo que ela tem nos transmitido a respeito da salvação e de Jesus Cristo. Mas nós temos ainda agora a palavra em Salmo 27:10. Ainda que me abandonem pai e mãe,
o Senhor me acolherá. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Nós podemos ainda ser abandonados, podemos também até ser rejeitados. Talvez você que está nos assistindo está sendo rejeitado pela sua família, rejeitado talvez no seu trabalho, talvez tendo essa situação na sua vida, mas saiba que esta palavra é para mim e para você. Ainda que nos abandonem, pai e mãe, o Senhor nos acolherá. O Senhor não nos abandonará, o Senhor estará ao nosso lado. Então o ladrão não arrependido, ele representa, vamos recapitular? A cruz também da zombaria. Mas antes disso, qual é a primeira que nós temos? Da incredulidade. A segunda? Da rejeição. E agora, a cruz da zombaria. Esse ladrão também representa a cruz da zombaria. Lucas 23, 35 ou 39. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também escarneciam, chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava essa inscrição em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. A cruz da zombaria. Estava zombando de Jesus. Quantas pessoas zombam de você que é um cristão? Zombam de você que vem para a igreja, que assiste um culto. Quantas pessoas zombam, dizendo: para que isto? Para com isso. E não entendem que a vida dela aqui nesse mundo é passageira. Ah, quantas pessoas já partiram este ano, pensando que teria ainda mais 20, 30, 40, 50 anos pela frente, e já partiram. E morreram, foram para a eternidade sem Deus, sem salvação. Estão agora em tormento eterno. Olha Mateus 5,11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Você é bem-aventurado, se estão muitas vezes zombando de você, da sua fé, por você estar aí, muitas vezes firme, participando da presença de Deus, da ceia do Senhor, vivendo uma vida de oração, vivendo um testemunho vivo. Não se importe, Jesus também foi zombado, Jesus também foi criticado, Jesus também foi, muitas vezes teve a incredulidade em cima dele. Não é diferente para as nossas vidas. Mas Jesus disse: bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de Jesus, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Olha agora, Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Diga comigo: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. E infelizmente nós tivemos esse ano essa situação que todos sabem que aconteceu. A primeira tentação de Cristo, quem lembra? Por Fábio Porchat, né? As Portas dos Fundos e Netflix. Fizeram um filme, Jesus gay, zombando da palavra de Deus, zombando de Jesus. Tudo que o homem semeia, ele colhe. E esse ano nós temos aí um vírus que está matando mais do que nunca se viu na humanidade. O que o homem semeia, não brinque com Deus, não zombe de Deus, porque o que o homem realmente zombar de Deus, olha lá, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que não creu em Jesus está agora no lugar de eternidade do inferno, no lago de fogo, com certeza arrependido, dizendo: por que eu fui tão tolo? Por que eu não acreditei? Por que eu zombei? Por que eu estava do lado da salvação e eu rejeitei? Outro que nós vimos este ano, infelizmente no estado de São Paulo, aqui um rapaz vestindo de Jesus e sendo carregado lá na escola de samba pelo diabo. E nós vimos isso, a escola de samba Gaviões da Fiel, São Paulo. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Nós temos que ter isso em mente. Não se zomba de Deus, porque o que o homem semear, ele vai colher. O ladrão não arrependido, então representa, vão lá comigo,
A cruz da incredulidade. Que mais? A cruz da rejeição. Terceiro, da zombaria. E agora, por último, a cruz daqueles que não aproveitam as oportunidades. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade, mas não aproveitou. Estava ali do lado de Jesus. Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. São muitos que entram para a perdição. O caminho estreito é o caminho da vida, é difícil, não é fácil. Renúncia, nós temos que servir a Cristo, mas é o caminho da vida, porque estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. São poucos. E aquele ladrão ali não arrependido representava a cruz daqueles que não aproveitam as oportunidades. A vida é feita de escolhas, e nós temos que escolher a morte, maldição, vida e bênção. O que você está escolhendo? Qual está sendo a sua escolha nesta manhã, neste dia? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos medrosos, que a Bíblia também fala covardes, tímidos, esses medrosos, tímidos, é aquelas pessoas que Jesus disse que muitos negam Jesus, até mesmo que são cristãos, diante dos colegas, dos amigos, não confessam a Jesus. Você é de Cristo? Não. Você vai lá servir a Deus? Não. Você lê a Bíblia? Não. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei. Então esses são os medrosos, os covardes, os tímidos, e não vão entrar no céu. Aos incrédulos, olha naquele que não crê. Essa é a lista que eu falo que é a lista macabra. É aquela lista que, se você estiver incluído nela, você tem que se arrepender, porque senão você vai para o inferno. Jesus mencionou a existência do inferno. O inferno é um lugar de choro, de pranto, ranger de dente, o fogo não apaga e o bicho não morre. Ele está dizendo ainda: aos abomináveis, aqueles que fazem abominação, aos homicidas, os que matam, os que se matam, aos adúlteros. Então nós temos que tomar cuidado. Aos feiticeiros. Lembrando que eu, antes de me converter, eu era cambono de centro de Candomblé. E quando eu ouvi esta palavra dizendo os feiticeiros não entram no céu, eu falei: opa, eu estou servindo os Exus, estou servindo lá as pombagiras, estou servindo lá os tranca-rua, entendeu? Eu sou feiticeiro. Então Jesus está dizendo que o feiticeiro não entrará no céu, então eu não posso. E ali entendi e me converti ao Senhor, graças a Deus. Aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, porque a primeira morte é aquela que você vai para o cemitério, a segunda morte é o lago de fogo, onde não tem mais saída. O fato é que havia ali naquele lugar 3 cruzes, e o que elas podem significar? O ladrão que não se arrependeu. Então nós temos aqui, a cruz é a cruz da incredulidade. O ladrão agora arrependido, porque são 3. Agora nós vamos falar sobre o ladrão arrependido. Oh, maravilha! É a cruz da fé. Aquele que estava do ladinho de Jesus, na mesma sentença, sendo humilhado, tendo toda a situação. Lucas 23, 40, 42. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos merecem. Ele estava arrependido. Nós estamos aqui, nós merecemos. Então, esse que o ladrão arrependido representa eu e você. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, e nos arrepender de todo o nosso coração. E ele agora diz ali: mas este nenhum mal fez. Ele diz: nenhum mal ele fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus tinha um reino, mesmo crucificado, mesmo ali humilhado, que Jesus era Senhor. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Cheio de fé, acreditando
naquilo que realmente ele ouviu e com certeza deve ter visto os milagres de Jesus. Aquele homem reconheceu o que as autoridades do povo não reconheceram: a inocência de Jesus. Lembra de Pilatos? Eu lavo minhas mãos porque não vejo nele mal algum, mas mandou crucificar. Mas aquele inocente agora, aquele que estava na cruz, estava reconhecendo a inocência de Jesus, dizendo: olha, esse nenhum mal fez. Ele estava cheio de fé. Pilatos havia visto a mesma coisa em Jesus, mas não tomou a atitude que aquele ladrão tomou. Enquanto as horas passavam, aquele ladrão pendurado naquela cruz, procurou sair do tempo e avançar junto à eternidade. Era a oportunidade única, eu não podia desperdiçar. Ele não podia desperdiçar. Enquanto o outro estava desperdiçando, ele estava ali aproveitando. E hoje você que está nos assistindo, você que está nesse culto, será que você está apenas aqui num culto normal como todos os outros, ou você está aproveitando para ouvir a palavra e deixá-la penetrar no seu coração e dizer: eu não posso perder essa oportunidade de me encontrar com Jesus, de estar com Jesus? Porque lembrando que ele não está mais na cruz, ele não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Jesus está vivo e ele está aqui nesta manhã, está aí com você. É a cruz da fé. O ladrão arrependido representa a cruz do arrependimento. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Isso é arrependimento. Ah, estou arrependido. Espera aí, mudou? Não é arrependimento. Porque arrependimento nada mais é do que Lucas 23, 42, então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O que é então arrependimento? Arrepender significa mudar de ideia, mudar de pensamento. Arrependimento verdadeiro resulta em uma mudança de comportamento. Uma definição bíblica e completa de arrependimento é mudança de convicção sobre algo que resulta em mudança de comportamento. Então a pessoa se arrependeu, ela mudou? Então se arrependeu, realmente foi transformada. Atos 2, 33 ao 38. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E quase 3.000 almas se convertem naquele dia e passam pelas águas. Para a gente ir para os finalmente. Agora, sendo justificados, considerados justos pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,9. Então nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Aquele ladrão da cruz aproveitou a oportunidade, se arrependeu, e o Senhor disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Os dois tiveram a mesma oportunidade. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Lucas 23, do 42, parte B. Este ladrão creu em Jesus e foi salvo. Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E este ladrão não creu em Jesus, portanto não foi salvo. Romanos 5,8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aqui nós encontramos esses desobedientes a Deus. E quantas pessoas também estão como aquele incrédulo que não creu e perdeu a oportunidade. Mas também tem muitos que estão como aquele que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Feche os seus olhos agora. Você que está em casa, você que vai participar da ceia, você que está em plena comunhão com Deus, eu quero que você nesse momento peça perdão ao Senhor dos seus pecados, que você se arrependa agora de tudo aquilo que você tem praticado, daquilo que você tem feito. Diga: Senhor, perdoa-me, purifica-me no teu sangue. Que o Espírito Santo agora venha agir de uma maneira maravilhosa em cada coração, trazendo conversão genuína, trazendo, Senhor, uma entrega real, como aquele ladrão arrependido que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Que neste momento essa pessoa que está nos assistindo, essa pessoa que está aqui comigo, se ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, possa dizer: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, que o meu
pecado me separa de Deus, mas através daquilo que o Senhor fez, do teu amor demonstrado na cruz, Jesus é o presente que foi dado à humanidade, e eu recebo esse presente, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Eu digo: Jesus, entra no meu coração, faça morada eterna no meu coração, perdoa-me, purifica-me, escreva o meu nome no livro da vida e enche-me com teu Espírito Santo. Pai, que esta pessoa que está aí como aquele ladrão arrependido, o Senhor disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Mas se tem alguém ainda incrédulo, alguém com o coração endurecido, Deus, coloca arrependimento, coloca conversão, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Isso já está colocando, parabéns. Pastora Bia, vem aqui comigo em nome de Jesus. Pode ir passando a ceia. Você que está em casa, você que preparou aí o pão, o suco de uva, esteja aí já em oração, esteja aí na presença do Senhor. Você que está em comunhão com Deus, esteja participando. Quem deve participar da ceia? Aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus como Salvador e Senhor, que se arrependeu dos seus pecados, passou pelo batismo, como Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Aí sim pode participar da ceia. Mas é claro que tem muitos talvez que já fizeram isso, mas estão vivendo uma vida de pecado. Não pode participar da ceia, tem que se arrepender. Não tome a ceia indignamente. Mas pastor, eu vou então ficar na igreja, não vou tomar a ceia. Você vai participar da bênção deste momento, a bênção da comunhão, e quem sabe lá na frente você também, em obediência, possa participar da ceia, como o Senhor mesmo disse: fazer isto em memória de mim. Glória a Deus. Que o Espírito Santo esteja agindo. Pode aumentar um pouquinho mais, viu? Em nome de Jesus. Pode erguer um pouquinho mais. Isso daqui foi o que Cristo fez por mim e por você. Antes dele estar na cruz, ele sofreu mais do que os outros, com certeza. Ele levou 40 açoites, ele foi humilhado, cuspiram na sua cara, colocaram a coroa de espinho, por minha causa e por tua causa. Jesus olhava para mim e para você hoje, com amor, com misericórdia. Então a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, lembrando que a ceia não é algo que o pastor inventou, foi algo que o Senhor deixou estabelecido para nós estarmos realizando. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então a ceia, qual é o objetivo da ceia? Lembrar o sacrifício de Jesus. A ponto que nós estamos vivendo 2020 depois de Cristo. Jesus mudou a história, antes dele e depois. Algo aconteceu, foi real. Você vai lá em Jerusalém, tem as ruas que Jesus passou, tem o Calvário que Jesus foi crucificado, tem o túmulo vazio, está lá. Ele realmente esteve entre nós. E ele fala aqui: até que venha. Ele nos diz que devemos fazer a ceia até que ele venha. Jesus vai voltar. A qualquer momento, ele virá novamente para levar o seu povo para encontrar com ele. Por isso precisamos estar em comunhão. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Eu não posso tomar indignamente. O que é indignamente? Em pecado, sem arrependimento. Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então ele fala assim: examine-se, faça um autoexame, veja onde você errou, onde você falhou, peça perdão, se arrependa e busque viver uma vida mais correta diante de Deus. E coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E
Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ele diz: aquele que toma indignamente, sem temor, sem arrependimento, toma para sua própria condenação, não tem bênção. Mas eu preciso tomar com consciência, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Por isso que ao comer, todo mundo come junto e toma e bebe junto o suco. Então aqui nós temos o elemento pão, e eu gostaria que você neste momento segurasse na sua mão o pão, ou você fica mais fácil, o copinho que seja. A Bíblia nos fala que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e comeu. Comemos todos em nome de Jesus. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aqui está representando o sangue de Jesus, que foi derramado por mim e por você. Foi um preço muito alto. Você não precisa pagar nada, mas Jesus pagou um preço alto. Deus pagou um preço alto para nos salvar, para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos ter essa gratidão e esse amor por Ele sempre. Tomamos todos em nome de Jesus. Pelo teu amor. Aleluia. A equipe de louvor, vamos cantar o último louvor em nome de Jesus. Ela escolheu lá, pode cantar, viu? Enquanto isso, eu quero agradecer aqueles que estão conosco. Estamos finalizando este culto para a glória do Senhor. E eu quero agradecer aqueles que estão aí neste momento, juntamente conosco, adorando ao Senhor. Que bom a sua companhia, a sua presença. Nós temos 130 pessoas agora conosco. Tem outras pessoas que vão depois compartilhando, e muitas vezes nosso culto mesmo de quinta-feira, nós estamos chegando aí a 500 pessoas ou mais. Então isso vai chegando até quase 1000 pessoas, graças a Deus. E está conosco aí neste momento a pastora Marlene Lourenço, da Igreja Batista Renovada. Que bom, querida, Deus abençoe. Pastor William, da Batista Renovada também, nossos irmãos, que bom tê-los conosco. Obrigado mesmo, amo muito vocês. O Mauro Lourenço e toda a família, a pastora Gerenete, Deus abençoe vocês. Também a Carol, Deus abençoe, irmã Carol, irmão Mário, toda a família, um abraço para vocês, em nome de Jesus. A Irene Ramalho, que bom tê-los conosco. O Mauro Sérgio, que Deus abençoe vocês. O Evandro mesmo estando aqui curtindo, parabéns, é isso aí. E o seu filho que hoje esteve conosco, obrigado pela sua presença. A Viviane também, Deus abençoe o Rafael. A irmã Marli, sempre presente, que bom. Maria Isabel Quintino também sempre conosco. A irmã Edna, o Carlos, também a nossa irmã Elisa, o seu Benedito. A irmã Carol está dizendo: Deus é o nosso socorro, bem presente. O Evandro, lugar abençoado. A Viviane, a paz do Senhor. O Gabriel, nosso vizinho, paz, bom dia. Irene Ramalho, bom dia, a paz do Senhor. A evangelista Karina, dizendo a paz. A Marli, bom dia, queridos. E a Maria Tereza também, dizendo amém. E muitos outros estarão aí conosco. Vamos cantar para a gente terminar? Fique de pé, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alegria na presença de Deus. Céu
Estamos finalizando e mais uma vez agradecendo vocês que estão aqui conosco, você independente do seu credo, da sua religião, que está conosco, pastores, quantos pastores amigos também de outras igrejas estão sempre conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todo sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Está terminada em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Sorria, Jesus te ama. Amém.